Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui do nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E que bom estarmos juntos hoje. Estamos concluindo o nosso trimestre abençoado, onde podemos estudar sobre o avivamento, né? Aviva, Senhor, a tua obra, tema maravilhoso. E hoje estaremos concluindo com a lição, com a 13ª lição, a última lição de nosso trimestre. Mas desde já nós gostaríamos de agradecer a você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que está ou que esteve conosco durante todo esse trimestre, que está conosco hoje, estudando a palavra do Senhor. Queremos enviar aí a nossa saudação aos nossos irmãos do PROAT, Programa da Terceira Idade, os nossos irmãos da terceira idade. Deus abençoe os nossos irmãos, são irmãos fidelíssimos à escola bíblica dominical e que por questões de comorbidade, limitações, não pode estar fisicamente na igreja, mas não tem problema. Nosso pastor tem enviado a escola dominical através da Rede Brasil de Comunicação. Deus abençoe os nossos irmãos, que o Senhor continue ajudando a cada um de vocês. E queremos, nesse instante também, enviar uma saudação aí aos nossos irmãos, né, que estão no trabalho ou que onde quer que estejam, seja no interior do nosso estado, na federação, em qualquer estado da nossa federação, ou até mesmo em outros países. Sim, nós sabemos que temos irmãos que estão em outros países, que estão acessando a Rede Brasil através das redes sociais, e estão acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Vai aí o nosso abraço, o nosso forte abraço aos nossos irmãos, e aproveite este momento para compartilhar o programa da escola, né? Pegue aí o seu link, vá, compartilhe com seus amigos, no grupo do WhatsApp dos amigos, dos familiares. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial em favor do programa Escola Bíblica Dominical neste momento. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão especial que nos concede de podermos estar aqui em tua presença, Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela maravilhosa salvação que nos proporcionaste por meio do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, pelo dom da vida, por termos o direito, Senhor, e recebermos esta dádiva de poder, mais um domingo, acordarmos para usarmos este dia para a glória de Deus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia sermos mais fiéis, andarmos em Tua Palavra. Abençoe a cada um dos irmãos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continua ajudando o Teu filho, dando força, saúde, vigor, firmeza. Ao superintendente, Senhor, da Rede Brasil, o evangelista Sonivaldo, e a todos que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, Senhor. Continua ajudando, abençoando. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos cânticos. É um momento congregacional. Vamos louvar ao Senhor como um grande e lindo coral. E para isso nós vamos convidar o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, que irá aqui conduzir os irmãos neste grande e maravilhoso louvor ao Senhor. E se você não tiver harpa, não tem problema, como sempre colocamos aqui, estaremos dispondo a letra do hino aqui na tela para que você possa nos acompanhar. Vamos adorar a Deus com muita alegria, porque o dia que fez, hoje o dia que fez foi o Senhor, e por isso devemos aproveitar e glorificar o seu nome.
Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui na EBD, no lar, nessa manhã de domingo abençoada. E conforme autorização, vamos adorar ao nome do nosso Deus. Vamos abrir nossas harpas. Hino de número 83, Não Posso Explicar. Mas perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Como é agradável louvar ao Senhor. Hino de número 131, amados, ainda de valor em valor. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar, oh, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Amém. Queridos irmãos, hoje nós estamos estudando a última lição do nosso trimestre, que tem como título Aviva, ó Senhor, a tua obra. O texto áureo está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. A verdade prática nos diz
que é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o clamor pelo avivamento. Segundo tópico, o avivamento pela palavra. E o terceiro, avivamento, questão de vida e de morte. A leitura bíblica em classe desta semana está baseada no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 ao 2 e versículos 16 ao 19. Vamos fazer uma leitura, participativa, como fazemos na escola bíblica dominical. Nós estaremos dispondo aí o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar. Vamos, neste momento, ler Abacuque, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci diante de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas. Oremos neste momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Nos ajuda pelo teu Santo Espírito a aplicar estes princípios, estas verdades e as verdades contidas, Senhor, neste texto para as nossas vidas, Senhor. Continua abençoando a cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados neste momento através desta programação. Tu sabes a necessidade de cada um, tu sabes os problemas de cada um, mas nesse momento com teu Santo Espírito vai ajudar, vai dar força, vai dar graça, Senhor. Nesse dia vem nos ajudar, Senhor, e vem falar aos nossos corações através da tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. E vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para realizar aqui a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Como é bom estar aqui nesse domingo de manhã para louvar a Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade e também para aprender da sua santa, rica e gloriosa palavra. Escola Dominical, meu querido irmão, é um culto. E o culto, você sabe, é composto, formado pela oração, iniciamos orando. Também no culto nós adoramos a Deus, além da oração, adoramos a Deus também na reverência com a palavra de Deus, no estudo da palavra. Nós adoramos a Deus através dos louvores e nós também adoramos ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então quero convidar você nessa manhã para adorar a Deus também, ser grato ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador de tudo, Ele que tem suprido todas as nossas necessidades. E Deus, pela sua infinita misericórdia, tem dado o ar que nós respiramos, tem permitido que nós possamos estar aqui, vivo,
participando desse culto. Então, se você pode, agradeça a Deus também através dos seus dízimos, das suas ofertas, mas faça isso com um coração voluntário, com um coração alegre, feliz, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E eu quero compartilhar um versículo com você, antes da gente fazer uma oração, compartilhar um versículo bem conhecido no segundo livro de Coríntios, capítulo 9 do segundo livro de Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Diz a palavra de Deus mais ainda: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E mais uma vez eu faço referência a essa última parte do versículo: Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você, querido irmão, pode fazer esse trabalho, faça com alegria, faça com coração voluntário, faça com um coração agradecido pelas bênçãos que o Senhor tem lhe concedido. E, meu querido irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, ela pensando justamente em você que está mais distante, você que está em outro país, ou você que está em outro estado, você que está trabalhando. Existe até aqueles que estão em hospitais, mas também querem fazer esse ato de adoração a Deus. Então a igreja, pensando justamente nessas pessoas que têm dificuldade de chegar até o templo para ofertar, vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é justamente o site da igreja, que vai aparecer agora aí na sua tela. É o www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, seja pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, você vai perceber que tem várias opções, mas tem um botãozinho em cima na parte superior com o título Quero Contribuir. Se você clica nele, ele vai lhe redirecionar justamente a outra página. E dependendo da natureza da sua oferta, você pode fazer ainda nesse domingo. Você pode dar seu dízimo, você pode simplesmente dar uma oferta, você pode contribuir com a missão da igreja, você pode contribuir também com o sistema de comunicação, você pode até pagar um voto ao Senhor. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode praticar ainda hoje através desse canal. E além dessa página, também vai aparecer as contas. Nós temos o PayPal e o PagSeguro. Esses dois, principalmente, para quem está fora do Brasil, pode se utilizar. Para quem está aqui dentro do Brasil, pode fazer a mesma coisa, mas o PayPal é bem internacional, fica mais à vontade você que queira também contribuir, adorar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas. E nós temos as contas da igreja, em alguns bancos, conta na Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. E deixa eu só chamar a sua atenção que logo abaixo aí do QR Code está aparecendo o beneficiário: Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e bem abaixo está o CNPJ. Deixa eu dizer para você, você está lendo, mas deixa eu repetir: 10.632.404.000 ao contrário, dígito de número 51. Por sinal, a chave, que é o CNPJ, esse CNPJ é a mesma chave de transferência para o Pix. 10.632.404.000 ao contrário, dígito de número 51, e o beneficiário chama-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são alguns canais que a igreja vem disponibilizando para você nesse domingo, e também outros programas que podem ajudá-lo, né, a você adorar a Deus com seus dízimos, com suas ofertas. Faça, mas faça com coração voluntário, alegre, feliz, contente, que é Deus que está lhe ajudando, é Deus que está mandando o pão para cima da sua mesa. E, querido irmão em Cristo Jesus, eu estou falando também para muitas pessoas, e existem pessoas que querem fazer, mas estão desempregadas, que nesse momento está dizendo: eu queria tanto contribuir, queria tanto apontar a câmera do meu celular para aquele QR Code, mas no momento não é possível por causa do desemprego. Deixa eu dizer uma coisa a você, nessa manhã de domingo: Deus é o Deus que abre portas aonde não tem porta. Nós iremos fazer uma oração de agradecimento, sim, mas iremos também fazer uma oração para Jesus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Querido irmão, Deus vai te ajudar. Se você puder, ore conosco.
nesse momento, se você está num local reservado, pode baixar a cabeça, se você puder até se ajoelhar, ore conosco, chegue diante do seu Deus com fé, pedindo a Ele das suas misericórdias, chegue a Ele também agradecendo por tudo que Ele tem feito. Vamos orar nesse momento? Convido você para orar. Pai eterno, Rei da Glória, Cristo amado, estamos diante de Ti nesse momento, Te agradecendo, meu Deus, Te louvando pelas bênçãos que Tu tem concedido a todo o Teu povo, pelo pão de cada dia que Tu coloca nas nossas mesas. Agora, nesse momento, recebe, meu Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos votos, como uma oferta agradável a Ti nesse momento, que parte de um coração voluntário, alegre e feliz em simplesmente contribuir com a Tua obra. Deus eterno, demanda uma bênção especial sobre o Teu Filho que está contribuindo e aquele que nesse momento está orando, clamando, pedindo, Pai, uma porta de trabalho. Deus, Tu és o Deus que és dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que és dono de todas as portas de trabalho. Faz um milagre na vida do Teu servo, na vida dessa família. Abre as portas, manda o pão de cada dia, aumenta e ajuda Teus filhos. Nós Te pedimos, já Te agradecendo, crendo que Tu podes atender a nossa oração. Te pedimos isso no nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero, irmão Jailson Aguiar, para louvar a Deus com mais um hino. E você vai ficando conosco e você vai adorando a Deus na beleza da sua santidade. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, amados. 341 da nossa harpa, a aspiração da alma. Minha alma aspira a habitar nos átrios do Senhor e para sempre ouvir soar a voz do meu Redentor. Descanso não se encontrará no lar do pecador, só em Jesus se achará justiça, paz e amor. Ó, vinde, crentes, vamos já à casa do Senhor, pois Ele nos ensinará servi-lo com muito fervor. Amém. Queridos irmãos e amigos, nesta manhã estamos encerrando aqui o nosso trimestre abençoado, né, onde aprendemos a nossa lição com o tema geral, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E desde o início do nosso trimestre nós estivemos estudando, queridos irmãos, desde a lição que mostrou a definição de avivamento, a necessidade de avivamento. Passamos ali um pouco sobre avivamento no Antigo Testamento, fomos para o avivamento no Novo Testamento, estudamos o avivamento na vida do Senhor Jesus. Jesus vivia uma vida avivada, de Estevão, de Pedro. Aprendemos sobre o avivamento a nível mundial, a nível local, Brasil. Falamos também sobre o avivamento aqui no estado de Pernambuco, início da fundação da nossa igreja aqui em 1918. Nós falamos também sobre a missão da igreja, a igreja avivada, cumprindo a sua missão evangelística. E semana passada nós aprendemos sobre andar em espírito
Espírito, né? Vivendo no Espírito, mostrando que o avivamento ele é uma ação contínua na vida do cristão. Avivamento não é um momento esporádico, não é um momento atemporal, um momento que chega em um determinado ponto da história e que é derramado sobre a vida das pessoas e que depois passa aquele ponto e tem que se esperar outros tempos para que aquilo venha novamente. Não. Nós aprendemos a partir da lição passada de que viver uma vida avivada é uma vida contínua na presença de Deus. E Paulo deixou isso claro quando diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E quando nos submetemos à vontade de Deus, nos submetemos à ação desse Espírito em nossas vidas, com toda a certeza, a nossa vida será uma vida de constante avivamento espiritual. E na lição de hoje, a lição de número 13, que tem como título Aviva, ó Senhor, a tua obra, é a lição que nós estamos concluindo com ela, estamos concluindo o nosso trimestre e, consequentemente, a leitura bíblica em classe baseada em Abacuque, capítulo 3, versículos 1 ao 2, versículos 16 ao 19, como nós comentamos aqui. Antes de nós falarmos sobre a nossa lição, o nosso tema da lição de hoje, é importante, já que ela está fundamentada no livro do profeta Abacuque, é importante que tenhamos uma visão panorâmica do livro do profeta Abacuque, para que possamos entender por que o profeta Abacuque, nosso texto áureo, capítulo 3, versículo 2, ele não só diz que ouviu a palavra do Senhor e que temeu, pediu que ao Senhor avivasse a sua obra no meio dos anos, mas ao mesmo tempo ele diz assim: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Mas se Abacuque estava orando por um avivamento, porque ele diz: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Então é importante que tenhamos esta visão panorâmica sobre o livro do profeta Abacuque. Em primeiro lugar, vale destacar de que estamos falando de um profeta que foi contemporâneo de Naum, Sofonias e Jeremias. Estamos falando de um profeta que viveu uma época que Jerusalém ainda estava de pé, o juízo de Deus não havia sido derramado sobre Jerusalém, e só a título de recapitulação, no trimestre passado nós estudamos sobre o livro do profeta Ezequiel, vimos que o profeta Ezequiel foi levado para a Babilônia, lá ele teve as visões, e Deus disse ao profeta Ezequiel que Jerusalém ia ser destruída. E só no capítulo 33 e 25 de Ezequiel, que Ezequiel toma a informação de que Jerusalém havia caído para a Babilônia. Entretanto, observe que o profeta Sofonias, ele é contemporâneo de Jeremias, está num momento histórico onde Jerusalém ainda não foi destruída, Jerusalém estava debaixo de pecado, e aí ele descreve isso no capítulo 1, no versículos 2 ao 4, a situação de Judá, a situação do povo de Deus, que foi a mesma situação descrita pelo profeta Jeremias, a mesma situação descrita pelo profeta Ezequiel. A diferença é que Abacuque, ele não é um profeta para ir ao povo denunciar o pecado. Diferentemente de Ezequiel, que recebeu visões e denunciou ao povo, Jeremias denunciou o povo, o profeta Abacuque é um profeta mais introspectivo. Ele vê e, ao invés de denunciar o povo, ele vai diretamente ao Senhor questionar o porquê Deus ainda não haver tomado uma decisão ou realizado uma intervenção no meio de Judá. Então, o tema do livro de Abacuque, de um modo geral, é o seguinte: o justo viverá pela fé na santidade e no justo julgamento divino. Ou seja, o tema do livro é: o justo viverá pela fé na santidade. E vale destacar aí que fé no Antigo Testamento, ele não tem um sentido de fé apenas intelectual ou capacidade de
saber que há um Deus nos céus, ou acreditar que há um Deus no céu que vive e que reina para todo sempre. Fé, no sentido do Antigo Testamento, ele está mais relacionado a atitudes, está mais relacionado a relacionamento entre Deus e aquele que está professando a fé. Ou seja, o termo melhor traduzido, como dizem alguns autores, seria: o justo viverá por sua fidelidade na santidade ao Senhor. E é justamente clamando por esta fidelidade que o povo não tinha, em nome desta fidelidade e santidade que o povo não tinha, em nome da justiça que o povo havia esquecido, é que o profeta Abacuque se dirige ao Senhor para fazer duas grandes perguntas. E nessas duas grandes perguntas, Abacuque, ele primeiro pergunta a Deus, por que Deus tem sido tolerante em relação ao pecado e à injustiça? Veja o que ele nos diz em Abacuque, no capítulo 1, versículos 2 ao 4. Rapidamente, você está lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. O texto diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então, a primeira pergunta do profeta é o seguinte: Senhor, por que tu toleras isso no meio do teu povo? Teu povo, olha, no meio do teu povo a violência, no meio do teu povo a iniquidade, no meio do teu povo a opressão, no meio do teu povo a discórdia, no meio do teu povo a litígio, no meio do teu povo a injustiça. E por que tu não fazes nada, Senhor? Aí Deus responde ao profeta Abacuque, versículos 5 ao 11. Deus diz ao profeta Abacuque que vai promover uma intervenção no meio de Jerusalém e vai usar justamente os caldeus para trazer este juízo. Veja o que ele diz no versículo 7, versículo 6. Pois eis que eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis, impõem a sua dignidade. E aí, quando Deus responde ao profeta, isso de fato aconteceu em 587 a.C., Jerusalém cai para os caldeus, ou o povo neobabilônio, ou chamado também comumente de babilônicos. Então, o povo cai, mas aí o profeta questiona: mas Deus, como é que tu vais, Senhor? E a segunda pergunta: como tu pode usar um instrumento de juízo contra teu povo que é mais cruel e desumano, que realiza coisas piores do que o teu povo está realizando? E aí Deus responde ao profeta que assim como Deus está usando os caldeus para julgar Jerusalém, Deus haverá de julgar também os caldeus. Capítulo 2, versículos 2 ao 20, Deus vai responder isso ao profeta e de fato, em 539 a.C., a Babilônia cai para o Império Persa. Então, queridos irmãos, é dentro desse contexto em que o profeta Abacuque, ele está inquieto, olhando as injustiças e clamando ao Senhor: Senhor, vem intervir, Senhor, no meio do teu povo. Vem, Senhor, promover um avivamento no meio do teu povo. Vem estabelecer juízo, Senhor, no meio do teu povo. E aqui no ponto 1 da nossa lição, o clamor pelo avivamento, o escritor diz o seguinte: Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do povo. O profeta clamou a Deus
indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda, do litígio que via diante dos seus olhos. Aparentemente, Deus estava indiferente à situação. Aparentemente, na mente do profeta, talvez Deus estivesse tolerando o pecado, tolerando as injustiças. Mas, queridos irmãos, Deus deixa claro a Abacuque de que Deus tem o controle da história e que Deus estará agindo no tempo certo. Coisa boa, queridos irmãos, é crermos que no nosso Deus, que tem o controle da história, tem o controle da situação. É claro que nem sempre Ele agirá em conformidade aos nossos anseios. Ele nem sempre agirá em conformidade com o tempo que nós estabelecemos, porque o tempo é dele. Mas uma coisa é certa, Deus sempre haverá de intervir, o juízo de Deus sempre virá. Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a injustiça, Deus não tolera a opressão. Pode até na ótica humana e na cronologia humana até demorar. Mas como já dizem aí fora, a fatura vai chegar. E quando a fatura chega, irmãos, não tem ninguém que possa defender. Deus cobra com juros e correção monetária. Que Deus nos guarde, queridos irmãos, de vivermos uma vida como Judá estava vivendo. Uma vida de iniquidade, uma vida de opressão. Até porque aprendemos na lição passada de que precisamos viver uma vida no Espírito. Uma vida na presença de Deus. Precisamos dispor a nossa vontade, as nossas decisões na presença de Deus e decidir sempre em conformidade aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aprendemos na lição passada que mesmo sendo novos, mesmo vivendo uma nova natureza, mesmo passando pelo processo do novo nascimento, mas é possível que, se não vigiarmos, colocarmos todo esse processo de transformação em xeque ao dispormos a nossa vida para uma vida de pecado. Que Deus nos guarde nesta manhã, que você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, nós sabemos e entendemos perfeitamente, e Deus entende perfeitamente a dificuldade que é viver de fato os valores e os princípios de Deus em uma sociedade corrompida. Mas, queridos irmãos, não há nada que possa cobrir a proposta de Deus para as nossas vidas. Mais importante sofrer com Cristo do que sofrer sem Ele. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Jesus não prometeu um mar de rosas, nem prometeu um paraíso na terra. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se Ele venceu, nós podemos vencer. Porque Paulo nos diz em Romanos 8, 26, que Ele, o Espírito Santo, nos assiste em nossas fraquezas. É Ele quem nos ajuda a vencer todas as oposições, seja do mundo, seja de Satanás ou seja da nossa própria natureza. Como já aprendemos na lição passada, a nossa natureza vai nos puxar para distante de Deus, mas a nova natureza vai nos trazer para a sua presença. Pense nisso e reflita sobre isso. Subtópico 2 da nossa lição diz a aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, Ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia que Ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito. Os ímpios serão lançados no lago do fogo e todas as gentes que se esquecem de Deus. Deus não está dormindo. Deus não está indiferente à situação.
Deus não criou o universo, como dizem alguns, deu corda, deixou o universo aí à mercê das leis e princípios que ele estabeleceu e abandonou o mundo. Não, de forma alguma. Ele continua vivendo, ele continua existindo, ele tem o controle de toda a história da humanidade. E vale destacar o seguinte, que há um princípio que o autor aqui lembra, que é o princípio da prestação de contas. Todos haveremos de prestar contas diante de Deus. Aliás, por falar em prestação de conta, me faz lembrar aqui um texto do livro de Eclesiastes. Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, já no final de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 12 e 13, ele diz o seguinte: além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Veja aí, ele chama a responsabilidade, diz assim, olha, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é dever de toda pessoa, de cada pessoa. Ou seja, ele não está falando que é uma responsabilidade apenas do judeu que está debaixo do pacto, da aliança. Ele está dizendo de cada pessoa. Mas aí ele continua: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em outras palavras, Salomão está dizendo: a fatura vai chegar. Deus vai cobrar cada obra, sejam as que estão manifestas ou as que estão escondidas, porque o Senhor é o Deus onisciente. Não adianta se esconder do Senhor. Não adianta achar que o que está fazendo, Deus não está vendo. Lá naquele dia, naquele grande dia na prestação de contas, seja no tribunal de Cristo para aqueles que são nascidos de novo, ou para aqueles que rejeitaram a Cristo, que vão para o juízo do grande trono branco. Quando chegarem diante de Deus, não tenho que argumentar, que o Senhor, Ele conhece todas as coisas. O Senhor é o Deus onisciente, Ele conhece tudo, e Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Portanto, querido irmão, assim como Deus disse ao profeta, olha, eu vou intervir. Você está falando, aqui acréscimo nosso, Deus dizendo ao profeta, o que você está falando das opressões, das violências, tudo isso eu estou vendo. Eu sou o Deus onisciente e vejo coisas que você não vê, profeta. Mas eu quero te dizer, o juízo vem do Senhor, quando todos nós haveremos de estar diante dele. Aqui nesta vida existe a lei da semeadura. A Bíblia diz, e Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso também colherá, lá Gálatas capítulo 6. Aqui na terra existe a lei da semeadura. Mas o juízo que nós estamos falando não é o juízo da lei da semeadura aqui na terra, porque a lei da semeadura ela funciona aqui. Que o homem plantar, isso também colherá, mas eu estou falando de um juízo muito maior, juízo de Deus que haverá de trazer sobre todos os seres humanos. E o melhor de tudo isso, queridos irmãos, é saber que nós temos um Deus fiel, um Deus que vai se manifestar, um Deus que mostra por meio da sua palavra que Ele tem o controle da história. O pecado, ele não vai durar para sempre. Satanás não vai durar para sempre. As opressões deste mundo, violência, não durarão para sempre. Por quê? Satanás será julgado. Seus anjos serão julgados. A morte será lançada no lago do fogo. O inferno estará como instrumento de juízo. Instrumento de juízo por Deus, punindo aqueles, não só Satanás e seus anjos, mas a todos aqueles que se esqueceram de Deus.
E Apocalipse 21 é a maior prova de que tudo isso um dia vai acabar. E que no final, tudo vai dar certo. No final, Deus vai mostrar, aliás, Deus já está mostrando no capítulo 21 de Apocalipse, que no final vai dar tudo certo. No final prevalece a sua soberania, o seu poder e o seu controle. Aqui neste mundo, os homens vivem como se Deus não existissem. Vivem de acordo com suas paixões. Vivem de acordo com o seu coração. Mas, como já disse Salomão, Deus haverá de pedir conta de cada ato. Porque pecamos não só por palavras, não só por ações, mas pecamos sobretudo por pensamento. Queridos irmãos, no próximo subtópico, subtópico 3 da nossa lição, diz o seguinte: a resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus ou os babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas iniquidades que já ultrapassavam os limites da tolerância divina. Ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Então, queridos irmãos, a resposta de Deus às vezes não vem na forma como nós queremos. Abacuque queria uma intervenção imediata de Deus. E Deus disse: Abacuque, eu tenho o meu tempo e eu já tenho meus instrumentos. Deus deu tempo a Israel para Israel se arrepender dos seus pecados. Nós estudamos no momento da lição anterior sobre o profeta Ezequiel, vimos que durante anos e anos, séculos e séculos, Deus deu a Israel a oportunidade de se arrepender antes de ir para o cativeiro babilônico. Mas Deus estava dizendo ao profeta Abacuque: não se preocupe, eu vou castigá-los, vou levá-los a uma situação para que eles possam saber, tenham a oportunidade de se arrepender, e eu não possa levá-los a uma situação mais extrema. Ó, queridos irmãos, quando nos deparamos com esse texto, nos lembramos do amor de Deus. E faz lembrar que Adão lá no Éden, Deus disse a Adão: Adão, olha, se você comer do fruto da árvore da vida, certamente morrerás. Mas Adão, juntamente com Eva, comeram do fruto. E Deus naquele momento poderia ter destruído a raça humana. Mas, apesar do pecado, Deus exerce a sua misericórdia. E Ele diz a Adão: olha, Gênesis 3:5, da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça de Satanás e através do qual eu trarei a obra redentiva, ou permitirei que você retorne à comunhão comigo. E a Bíblia diz que Deus cobre Adão e Eva com pele de animal. Deus, com toda certeza o texto não fala, mas Deus matou um animal e tirou a pele para cobrir Adão e Eva. Isso mostra, queridos irmãos, a misericórdia de Deus. Deus, desde o Gênesis, Deus sempre tratou com os homens com sua longanimidade e misericórdia. E estava tratando agora com Israel. Deus estava dando a oportunidade. E talvez, meu amigo, que você está me acompanhando neste momento, quem sabe Deus já não te deu diversas oportunidades. Deus já não te deu diversos livramentos. E de repente você reconhece que foi o livramento de Deus, reconhece o cuidado de Deus sobre a sua vida,
mas não dobra o seu coração diante do Senhor. E nesta manhã eu vim te convocar, nesta manhã eu vim te chamar a dobrares o teu coração diante de Deus, a te arrependeres dos teus pecados. E se ainda não tens uma experiência pessoal com Cristo, nesta manhã, toma a tua decisão. Nesta manhã, decida sobre Jesus. Decida viver uma nova vida agora em Cristo Jesus. E talvez até você esteja dizendo, mas pastor, é difícil ser crente. Eu não tenho como me libertar destes vícios. Eu não tenho como me libertar dessas práticas. Mas eu quero dizer a você, de fato, por conta própria você não tem, porque o homem não tem como vencer a carne. O homem não tem como vencer a sua natureza adâmica. Mas eu quero dizer a você, decida por Jesus. E no momento do ato do novo nascimento, o Senhor te dará algo que te ajudará, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo passará a habitar em você e lhe ajudará em suas fraquezas. Creia neste momento que Deus quer promover uma mudança na sua vida. Abandone os vícios, abandone esta vida, abandone esta vida longe de Deus, esta vida marcada pelo pecado, e abrace neste momento o maior presente que Deus deu à humanidade, o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior presente de Deus se chama Jesus Cristo. É o melhor de Deus para você. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo, que proporciona para você que está me acompanhando a salvação, viver uma vida eterna. E a vida eterna é algo que nós decidimos aqui enquanto estamos em vida. Há quem diga que, assim como Deus me criou, Deus decida sobre a minha vida na eternidade, quando a morte chegar, Ele decida se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Eu quero dizer a você que essa decisão não é de Deus, essa decisão é sua. Aqui nós decidimos para onde ou com quem iremos viver a eternidade. E quero dizer a você, não é Deus que vai decidir isso, somos nós. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então tome a sua decisão nesta manhã, porque depois da morte, diz o escritor aos Hebreus 9:27, portanto está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. E nesta manhã você possa tomar essa decisão, que se você ainda não tomou essa decisão de servir ao Senhor, tome essa decisão e aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Queridos irmãos, vamos agora para o ponto de número 2 de nossa lição. O título é O Avivamento pela Palavra. Subtópico 1 diz, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. O interessante deste texto é o seguinte, ele ressalta de que só haverá um avivamento em nossa vida quando nos dispormos a ouvir o que Deus tem a falar sobre isso. O avivamento, a fonte do avivamento é a palavra, e não tem como descrever de outra forma. Temos que nos dispor a ouvir o que Deus tem a falar para nós. Não adianta, avivamento não vem de forma sobrenatural, a revelia dos princípios
que nós aqui estudamos diante de todo esse trimestre. Nós aprendemos que para que haja um avivamento é preciso que haja arrependimento, confissão de pecado, oração, disposição em ler a palavra, em crescer, jejum, comprometimento em viver uma vida no Espírito. Tudo isso nós aprendemos durante esse trimestre. E só fazemos isto porque a palavra de Deus nos mostra estes princípios para que nós possamos viver um avivamento. O problema é que existem pessoas que querem avivamento, mas não querem se submeter à palavra. Pessoas que querem avivamento, mas querem viver a vida como viviam antes de aceitar a Jesus como Salvador. São pessoas que buscam avivamento em montes. São pessoas que buscam avivamento na casa de pessoas. São pessoas que vivem buscando avivamento em locais que prometem coisas que não podem trazer no mundo espiritual. O importante é viver a emoção intensamente. O importante é viver esta emoção no monte. Viver esta emoção na casa de A, de B, de C, porque lá Deus se revela poderosamente. Uma vez, determinada pessoa disse assim: olha, na igreja, eu deixei de ir para a igreja porque lá Deus demorava a falar. E fui para o monte tal e Deus lá fala mais rápido. Eu disse: olha, meu irmão, Deus fala todos os dias na igreja. Porque no momento em que há exposição da palavra, Deus está falando com a sua igreja. Deus fala com a sua igreja através dos hinos cantados. Deus fala para a sua igreja através das poesias recitadas, dos jograis que são executados. Deus fala toda hora na igreja. Se o Senhor não escutou, é porque o Senhor se indispôs a ouvir Deus através dos canais legais que Deus usa para falar com a igreja. Prefere o fogo estranho do monte, a palavra substanciosa, a revelação ou a iluminação substanciosa de Deus no meio da sua igreja. Então há pessoas que buscam avivamento, buscam e querem avivamento, mas não querem ouvir a Deus, o que Deus tem a dizer. Acha que ouvir a Deus é ouvir aquele pseudo-profeta das redes sociais, profeta que dá profecia em nome de Pix, ou chamados coachings espirituais. Seguem aquelas páginas dos coachings espirituais e condiciona a sua vida espiritual àquele tipo de prática. E aí os coaches espirituais, a única coisa que eles fazem é massagear seu ego. É dizer que você é bonito, que você é bonita, que você é poderoso, que você é poderosa, que você vai vencer, que você é grande, que você pode. E até deslocam textos fora de seu contexto, dizendo assim: olha o que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, você pode, você pode. E aí o que é que acontece? Depois que os coachings espirituais, ou que os pseudo-profetas e redes sociais deixam de falar, deixam de dar aquela massagem no ego, aquela massagem no coração, a pessoa volta ao estado natural, desanima, fica triste. Mas, querido irmão, a mensagem do avivamento, ela é rápida, direta e objetiva. Quer avivamento? Se arrependa dos seus pecados. Quer avivamento? Viva uma vida de renúncia. Quer avivamento? Se submeta a andar na palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus porque não querem ouvir o que Deus tem a exigir delas. Porque não estão dispostas, às vezes, a abrir mão de determinadas coisas. Querem viver o evangelho, mas ao mesmo tempo flertar com o pecado doméstico. Querem viver o evangelho, mas continuar na mesma prática. Querem viver o evangelho, mas querem continuar fumando aquele cigarrinho.
querem viver o evangelho, mas querem continuar bebendo aquela bebidazinha maravilhosa, aquela bebida alcoólica. Querem viver o evangelho, mas não querem que ninguém fale sobre prostituição, sobre adultério, sobre fornicação. Avivamento não vem num contexto de pecado, irmãos. Avivamento vem num contexto onde a chave principal é a palavra arrependimento. E arrependimento fala de confissão de pecados, disposição de reconhecer minha condição, reconhecer que sou pecador, que estou pecando, mas no altar de Deus dizer: Senhor, me ajude e me fortaleça, que eu quero viver uma vida em tua presença. Então, queridos irmãos, quando o profeta diz ouvi a palavra do Senhor, ele está dizendo: se o avivamento vem de Deus, Deus é que diz como ele deve vir sobre as nossas vidas. E não só ouvir a palavra do Senhor, mas ele disse assim, ponto subtópico 2, temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, verso 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, tem um estilo de vida que reverencia ao Senhor, é o princípio da sabedoria do crente. Observe, não adianta apenas eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que estar disposto a ouvir o que Deus está falando para mim e me colocar diante daquilo que Deus tem colocado diante de mim. Ou seja, veja que o profeta disse não só que ouviu a palavra do Senhor, mas temeu ou temer a Deus. E o autor aqui deixa claro de que temer ao Senhor não é ter medo, não é ter pavor de Deus. Porque há pessoas que dizem viver a vida na presença de Deus ou viver com o Senhor porque tem medo de ir ao inferno. Servem a Deus porque têm medo de serem feridos. Temem ou vivem na presença do Senhor porque têm medo do juízo divino. Mas, queridos irmãos, na contramão desse entendimento, temer ao Senhor, como diz aqui o autor, é a expressão que remete à reverência a Deus em todas as esferas da minha vida. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é honrá-lo. Temer a Deus é entronizá-lo na minha vida em todas as esferas de meu relacionamento na sociedade. E pastor, como é que eu temo a Deus? Me dê um exemplo prático. Por exemplo, eu temo a Deus quando, como pai, obedeço o princípio da palavra e amo meus filhos e trato bem os meus filhos. Como esposo, amo a minha esposa porque a Bíblia diz que eu devo amar a minha esposa. Como empregado, me submeter às orientações e aos acordos da empresa que eu trabalho. Ou seja, temer a Deus é viver uma vida de testemunho em todas as esferas da minha vida. Não é ter medo de ir ao inferno. Embora saibamos que Deus tem o poder e o juízo sobre as nossas vidas, mas Deus não quer que ninguém o sirva por medo ou ter esse pavor dele. Até porque a base do relacionamento nosso com Deus deve ser o amor. Lembra o que Deus disse a Moisés em Deuteronômio 6? Deus disse: Moisés, diga ao povo, Moisés, que eu sou o Senhor, e diga a ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças.
Deus quer ser amado, irmãos. Deus não quer ser reverenciado pelo poder esmagador, poderoso e soberano que Ele tem. Ele quer ser amado. Ele quer ser amado. Ele quer ser honrado. Nós temos que, a cada dia, permitir que a nossa vida entronize esse Senhor em nossos atos, em nossas decisões, em nossos pensamentos. Honrar a Deus não é apenas um momento único, eu honrei a Deus naquele momento, não. Honrar a Deus é honrá-lo todas as horas, todos os instantes, em todos os momentos, em todas as decisões que eu for tomar na minha vida. Então observe que o profeta diz: ouvi a palavra do Senhor e temi. Temer a Deus é amá-lo de todo o coração, de toda a minha mente. E amar de mente é deixar que o Senhor preencha a minha mente. Lembra o que Paulo disse em Efésios 4:8? Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, se algum louvor, se alguma virtude, nisso estejam ocupadas as vossas mentes. Quando eu ocupo a minha mente com a palavra do Senhor, eu estou honrando a Deus, eu estou reverenciando a Deus. Quando eu ocupo os meus lábios com a palavra do Senhor, eu estou honrando ao Senhor. Quando eu ocupo as minhas decisões à luz das Escrituras, eu estou honrando ao Senhor. Então, que nesse dia, queridos irmãos, possamos nos comprometer ainda mais com o Senhor. É claro que nós somos falhos, Deus sabe disso, nós somos imperfeitos, Deus sabe disso, mas nos coloquemos diante dEle, reconhecendo a nossa debilidade, reconhecendo a nossa fragilidade e pedindo a Ele socorro, que pode ter certeza, Paulo nos diz, Ele vai nos socorrer, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O próximo subtópico da nossa lição, subtópico 3, o clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, mas na ira lembra-te da misericórdia. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, pediu o avivamento para a sua obra. Segundo, pediu para que Deus notificasse a sua obra. E terceiro, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Abacuque 3, 17 ao 19. E aí a sinopse do tópico diz o seguinte: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. E observe que na fala do profeta Abacuque, na oração do profeta Abacuque, ele pede ao Senhor misericórdia. E isso me faz lembrar um texto do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, que viveu e foi contemporâneo de Abacuque lá em Lamentações, no capítulo 3, versículos 22, 23 e 24, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Observe que o profeta Jeremias compreendia perfeitamente as misericórdias de Deus como sendo o motivo pelo qual o povo não seria destruído. Abacuque pede ao Senhor
Senhor, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, Abacuque 3:2. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque estava dizendo, Senhor, eu sei que tu vais estabelecer juízo, porque tu disseste que vai estabelecer juízo sobre o teu povo. Mas, Senhor, olha, lembra da misericórdia quando tu fores exercer o juízo sobre o teu povo. E aí o profeta Jeremias, antes mesmo da destruição, da destruição de Jerusalém, ele lembra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Que coisa linda, irmãos, que verdade maravilhosa. As misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã, que grande é a tua fidelidade. Você já imaginou? Você já parou para pensar que você não paga por nenhum dia de sua vida? Você já parou para pensar que você não recebe boleto pelos dias de sua vida? Você já parou para pensar que Deus todos os dias deposita na sua conta 24 horas? E esse dia envolve oxigênio e toda a provisão necessária para a sua subsistência? Veja que Deus não só proporciona para nós, que somos seus filhos, para nós cristãos, mas Deus proporciona isso também para o não cristão. Porque a Bíblia diz que o sol vem sobre o justo, mas o sol também vem sobre o injusto. A chuva vem sobre o justo, mas a chuva também vem sobre o injusto. Deus deposita na conta de todos nós, todos os dias em que acordamos, Deus está depositando mais créditos para que possamos viver o dia para louvor da sua glória. Mas haverá pessoas no planeta que usarão esse dia para a injustiça, usará este dia para a opressão, usará este dia para a violência, usará este dia para a destruição de outras pessoas. Mas, queridos irmãos, mesmo assim Deus dá igual a todos. Porque, como já falamos aqui, o dia de juízo chegará, onde nós iremos prestar contas do que fizemos desses créditos que Deus nos deu durante a nossa vida. O objetivo pelo qual nós devemos utilizá-los é para louvor e glória do nome do Senhor. Paulo disse isso em Efésios 1:5. Fomos criados para louvor da sua glória. Deus nos dá e deposita todos os dias em nossa conta 24 horas para que a utilizemos para a sua glória, para glorificá-lo e, no contexto da nossa lição, para honrá-lo, para temê-lo. Mas veja que Deus misericordioso, que dá o mesmo a todos, independentemente se o ama ou se o odeia, se o serve ou se o não serve, porque para Deus não há exceção de pessoas ou acepção de pessoas. Voltando aqui ao nosso texto, agora partindo para o terceiro tópico de nossa lição. O terceiro tópico nos fala sobre avivamento, questão de vida ou de morte. Subtópico 1 do tópico 3 diz o seguinte: o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante de terríveis consequências de juízo sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou de morte, por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante ao peso da mão do Senhor sobre as suas maldades. E aí o subtópico 2 nos diz: Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi,
que preferiu cair nas mãos de Deus por causa de suas misericórdias. Abre aspas. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Primeiro livro das Crônicas, 21 e 13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Todo profeta que viveu uma vida com o Senhor compreende perfeitamente a misericórdia do Senhor. Eu gostaria de ler rapidamente aqui, profeta Jonas. Jonas, que foi levado por Deus para Nínive para trazer uma mensagem ali de arrependimento. O povo se arrepende. Veja aí Jonas, capítulo 3, versículo 10. Veja o que o texto diz. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aí veja a reação de Jonas com relação ao que Deus deixou de fazer, que Deus ia descer juízo sobre Nínive. Nínive se arrependeu e Deus disse: não vou descer mais. Mas Jonas, capítulo 4, versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ou seja, o próprio profeta Jonas entendia que Deus era um Deus misericordioso, um Deus de misericórdia, e essa misericórdia está estendida a toda geração. Mas um dia chegará o dia da prestação de contas, e na prestação de contas não há advogado de defesa. Na prestação de contas, todos nós estaremos diante do justo juiz, seja no tribunal de Cristo, a igreja, ou seja no juízo do grande trono branco. E para concluir a nossa lição, a conclusão, veja o que é que a conclusão nos diz. Assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante, ou até mesmo pior, nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé e, em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Então, queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, que possamos vivenciar os princípios que aprendemos durante este trimestre para mantermos uma vida avivada diante do Senhor. Não esperemos algo sobrenatural que virá em algum momento na história, que vai de maneira soberana invadir a alma e os corações de todas as pessoas no mundo, e aí virá o avivamento. Isso é falácia, porque nós vemos que ao longo da história do povo de Deus, mesmo vendo o avivamento, vamos tratar aqui da igreja do primeiro século, mesmo vindo o avivamento na igreja do primeiro século, ninguém é capaz de contestar que a igreja do primeiro século era uma igreja avivada. Era uma igreja que tinha dons, era uma igreja que Deus operava milagres poderosamente, mas também uma igreja cheia de problemas. Uma igreja que, exemplo de Corinto, tinha um camarada que dormia com a mulher do pai, tinha problemas, tinha contenda, tinha invejas, tinha uma série de problemas naquela igreja, mas era a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, que os apóstolos eram os pastores da igreja. Então, queridos irmãos, que possamos viver e compreender o real sentido de avivamento a partir daquilo que as Escrituras colocam. Não das analogias que fazem aí fora, ou das definições que alguns autores às vezes trazem e que nem experimentam isso em suas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e possamos seguir a receita básica da fé: arrependimento, confissão de pecados,
oração, palavra de Deus, disposição de coração para viver os princípios da palavra, sempre pedindo ajuda ao Espírito Santo, e assim nós conseguiremos vencer esta jornada nesta vida até aquele grande dia do arrebatamento da igreja, em que receberemos um corpo revestido de incorruptibilidade e revestido de imortalidade. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas, e que o Espírito Santo nos ajude a colocar em prática tudo o que nós aprendemos nesse trimestre. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto nos concedesse nesta manhã pela tua palavra e durante todo este trimestre, ó Deus. Abençoa os teus filhos que estiveram conosco, Senhor, todos os domingos pela manhã, aqui estudando a tua palavra, aprendendo a tua palavra. Queremos pedir a ti, Senhor, nesse instante, a tua bênção, Senhor, sobre os teus filhos. Nos ajuda a vivermos a cada dia uma vida de renúncia, Senhor, que esta é a chave do avivamento, a vida de renúncia, de arrependimento, confissão de pecados, de oração, de leitura da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais crentes, ó Deus. E que ao término, Senhor, desse trimestre, possamos ter crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescido não apenas intelectualmente, mas ter, Senhor, os nossos sentimentos, a nossa vontade, o nosso intelecto amadurecido, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Ajuda cada um, Senhor, que esteve conosco durante esse trimestre. Que a tua boa mão de Deus continue abençoando, Senhor, os teus filhos. Continua abençoando o nosso pastor, Senhor, superintendente, Senhor, aqui da Rede Brasil, a toda a equipe envolvida na produção desse trabalho. Continua usando cada um dos teus filhos, Senhor, que tem sido, Senhor, de bênção, instrumento de bênçãos para o teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus nós queremos te pedir, Senhor, hoje para todo sempre. Amém e amém. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que esteve conosco durante este dia. Que no próximo trimestre estejamos juntinhos. Próxima semana, neste mesmo horário, estejamos todos reunidos aprendendo a palavra do Senhor no início de um novo trimestre. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.